Plantão de Urgência de Sergipe, da USE e da CLIRAD. Como é que é? Então, fica à vontade. Uma boa tarde, obrigado, excelentíssimo deputado Luciano Bispo e excelentíssimos membros da mesa, dessa casa, visitantes. É uma honra estar aqui. Obrigado, doutor William, por ter me convidado para participar dessa apresentação. Então, eu queria falar um pouco mais sobre radioterapia. O doutor William acabou de falar um bocado de palavra complicada aqui para quem não é da área. E eu tentei simplificar ao máximo para que a gente consiga todo mundo sair com uma compreensão boa do que é isso daí, né? A radioterapia parece uma coisa muito moderna, fora da nossa realidade. Porém, ela foi inventada quando o Marechal Deodoro estava proclamando a República. Ela é muito antiga. E evoluiu junto com tudo que evoluiu durante esse tempo. E hoje em dia a gente atingiu um nível de conhecimento, de ciência, de tecnologia, que diferenciou bastante essa área das demais. Pode passar, por favor? E não dá para começar a falar disso sem falar do que é o foco da questão, que é o câncer, né? O câncer, que é a doença que mais assusta toda a população mundial, afetando milhões de pessoas todos os anos. O mero mencionar, o mero imaginar dessa palavra ao entrar numa consulta médica já traz o frio pela espinha. Ninguém sai sem tremer na base ao ouvir a palavra câncer no consultório. E há motivos para temer, é uma doença perigosa, porém já muito mais compreendida do que já foi no passado. Tá? Nós temos estatísticas, pode passar por favor? Aqui estatística de Sergipe e capital Aracaju, mostrando, pode passar? Mostrando que nós temos, pelas estatísticas do INCA, 4.270 casos de câncer no nosso estado, tá? Isso em 2016. Essa incidência de câncer é muito alta, tá? Ainda não é tão alta, talvez porque a gente não consegue detectar todos da forma necessária, através dos exames de triagem, de screening. E a gente tem uma estimativa feita por órgãos internacionais dizendo que durante o curso de uma vida, a pessoa tem um risco de 40% de ter um câncer. E dentre os que têm câncer, metade vai morrer desse câncer. Então, se nós temos uma sala de 100 pessoas, 40% dessas pessoas vai ter câncer em algum momento da sua vida, seja na infância, seja quando idoso. E desses, metade, infelizmente, vai perder a vida por causa do câncer. Pode passar. E a nossa estrutura da população brasileira tem mudado bastante, né? Então, nós temos essa curva piramidal da esquerda, da época que o Brasil era um país de jovens. A curva do meio, que é a curva atual, que é um país em transição. E a curva do futuro, que mostra um país de população envelhecida e com a base estreita, com poucos jovens. É justamente naquela área mais enlarguecida que mora a raiz do problema. É a população com maior risco de desenvolver a doença. Pode passar? É o idoso. Nós temos aqui o aumento da incidência de câncer entre o ano de 1990 e 2013. Nós temos, em 1990, tínhamos 26 casos por 100 mil habitantes, passando para 2013 para 60 casos. Então, nesse período de quase 25 anos, já dobrou. Pode passar? E pela estimativa da OMS, nós temos um aumento de mais 50% até 2030. Então, no período de apenas 13 anos, ainda vai aumentar mais 50% a taxa de incidência de câncer. Então, é um problema cada vez mais pungente. Pode passar? E como eu falei, aqui no Brasil ainda acho que nós temos uma estimativa talvez abaixo do que o real, por conta da falta de acesso a exames como mamografia, exame preventivo, ginecológico, a falta da presença do homem na consulta com o urologista para investigar o câncer de próstata, ainda tem muito preconceito. Então esses números ainda estão muito subdimensionados ao que provavelmente é a realidade. Vou passar. Segundo o estudo do próprio Ministério da Saúde, nós temos aqui uma tabela, um gráfico que mostra a necessidade de radioterapia e qual é a quantidade que realmente se tem em cada estado.
e não tem nenhum estado que esteja realmente podendo contar vantagem. Todos estão com bastante carência. O Nordeste, o Centro-Oeste, Norte. Nós temos ainda uma quantidade muito maior de serviços no Sudeste, porém, como a população é muito maior, continua sendo uma coisa muito necessária. Pode passar. E em termos de investimento, do ponto de vista federal, esses três gráficos, essas três linhas podem ser mostradas como o quanto aumenta o investimento em cada área do cuidado do câncer. A linha vermelha é o investimento na oncologia, que são as medicações como a quimioterapia, medicações orais, as vacinas para o câncer, como chama, que ele tem basicamente um crescimento linear de 5% ao ano do seu gasto. Enquanto que áreas como a radioterapia e a cirurgia praticamente não se modificou. Então, acabou que isso causou um atraso muito grande no desenvolvimento do parque do cuidado ao câncer do Brasil. Pode passar, por favor. E sobre a radioterapia, o doutor ele já falou muito bem, eu vou humildemente aqui pisar nos seus pés, ficar sob sua sombra e falar mais um pouco. Então esse aqui é um aparelho de radioterapia, é um acelerador linear. Esse aparelho é um equipamento que funciona elétrico, ele não tem material radioativo dentro de si. Ele, através de uma corrente elétrica, de um mecanismo físico muito intricado, ele acelera partículas a uma velocidade próxima da luz. Isso causa um fenômeno que começa a gerar radiação. E essa radiação é liberada como um feixe de luz, ou se fosse uma lanterna de uma luz invisível. E essa luz atravessa o corpo e consegue atingir as células malignas e benignas, basicamente o que tiver pelo caminho. Pode passar. Passa, por favor. E ao saber que a radiação não tem preconceito, atravessa sem ver o que está fazendo, nós temos que balancear entre o controle do tumor e a preservação do que não é tumor. Todos os órgãos nossos que são normais, estão apenas querendo continuar sobrevivendo. Pode passar. E então, na hora de a gente fazer um tratamento com radioterapia, a precisão, conseguir calcular bem a dose, conseguir dosar bem isso aqui de forma geográfica para que a dose chegue apenas no local necessário para tratamento é essencial. Pode passar, pois do contrário os danos podem ser muito cruéis. Pode passar. Esse é um tratamento chamado 2D. Não sei se os senhores já ouviram falar. É um tratamento que, entre os especialistas, é considerado um pouco que pré-histórico, criado nos idos dos anos 50. Porém, ainda é a modalidade de radioterapia mais utilizada no Brasil. 80% dos tratamentos são feitos com a modalidade 2D. E o que significa isso? Que ele é feito de forma grosseira. Eu não vou dizer que é pouco eficaz, é bastante eficaz. Porém, ao se direcionar a radiação, ela é feita de forma segmentar. Você não localiza precisamente no tumor, você localiza naquela área do corpo onde o tumor fica. Então acaba que o dano colateral é muito intenso. Então eu exemplifico com uma tomografia que mostra como a radiação pegaria de forma indiscriminada os órgãos e o tumor ao mesmo tempo. Pode passar. A evolução, a invenção da tomografia, da ressonância, de novas técnicas de radioterapia nos trouxe o 3D. O 3D é a radioterapia conformada, ou seja, adequada à anatomia do tumor que a gente deseja tratar. Pode passar? A consequência disso é o seguinte, esse é um planejamento de um tratamento 2D, que vocês veem que a radiação apenas atravessa e não discrimina entre o coração que está na frente e o tumor que está atrás. Pode passar? No 3D, o coração basicamente não sente nada. E a gente consegue adequar essa dose basicamente ao tumor, reduzindo e muito efeitos colaterais e riscos relacionados ao tratamento. Pode passar? Mas a tecnologia não para. O 3D, que foi criado em 1980, foi suplantado pelo IMRT, criado no início dos anos 2000, que ele permite que a radiação não só se conforme ao tumor, mas se conforme com maior precisão. E com isso, até aquelas bordas da doença que ainda recebem muita dose, dessa vez ficam cada vez mais restritas. Pode passar, por favor? Então, aqui de forma ilustrativa,
Nós temos um tratamento 3D, já muito melhor do que o tratamento 2D, e o IMRT, que consegue então conformar mais ainda a dose de radiação apenas ao tumor, reduzindo em muito a dose de radiação nos outros tecidos. Pode passar. E a tecnologia continua progredindo. Agora, a partir de 2010, já tem essa nova tecnologia chamada IGRT, porque a gente não é uma coisa estática. O ser humano respira, ele tem frio, ele treme, e o tumor se move junto. Então, quando a gente direciona um feixe de radiação, sem usar uma técnica como essa, a gente tem que dar um pouquinho de margem de erro, porque a pessoa respira, o tumor se move. Então, a gente tem que acertar o tumor em todas as direções. Com o IGRT, que é a radioterapia guiada por imagem, nós conseguimos, então, acompanhar o movimento desse tumor, reduzindo mais ainda a quantidade de radiação que vai chegar nos tecidos normais. E cada passo, cada degrau da escala evolutiva da radioterapia traz mais segurança, mais precisão, mais taxas de cura, porque com essa precisão a gente consegue aumentar a dose que a gente dá nos tumores, como o próprio Dr. William falou, doses que eram inimagináveis há 10, 15, 20 anos, e que agora nós podemos fazer de rotina, e trazendo conforto. O paciente pode fazer um tratamento inteiro sem nem perceber que está fazendo radioterapia, não sente nada. Então é muito interessante. Pode passar. E então a radioterapia é indicada até 70% dos cânceres. Pela estimativa do INCA, como eu mostrei no início, Sergipe teria necessidade de tratar 3.000 pacientes por ano, por conta dessa estatística. Pode passar. A capacidade instalada que nós temos no estado hoje em dia, que é um acelerador linear no USE e um acelerador linear no Hospital Cirurgia, teria capacidade máxima de tratar 1.000 pacientes por ano. A gente ainda tem 2.000 pacientes por ano que ficam de fora disso daí. Pode passar. Pelo que se recomenda, o Ministério da Saúde é um pouco mais conservador e recomenda que haja um aparelho de radioterapia para cada 500.000 habitantes. A Organização Mundial de Saúde exige um pouco mais e deseja um aparelho de radioterapia para cada 300.000 habitantes, ou seja, pode passar. Segundo a OMS, nós precisaríamos de em torno de 8 aparelhos funcionando no estado para a gente se dizer coberto em termos de radioterapia. Pelo Ministério da Saúde, 5. De qualquer forma que a gente olhe, a gente está muito atrás disso. Pode passar. Nós temos expectativas no SUS, que é a expansão da radioterapia do USE, que está sendo implantado um novo aparelho, com previsão de ainda esse ano iniciar operações. Então, mais um. Expansão da radioterapia do Hospital Cirurgia, que não temos prazo, mas está em projeto, de mais um aparelho. Implantação do Hospital do Câncer, que está em vias de construção, que seriam mais 2 aparelhos. E da radioterapia do Hospital Universitário da UFES, que teria mais um aparelho. Então, num futuro próximo, com fé em Deus, seríamos mais 5 aparelhos. Pode passar. Porém, a cada semana nós atendemos de 30 a 50 pacientes novos em triagem no Hospital de Urgências de Sergipe para tratamento de radioterapia. Por mês, nós só conseguimos tratar cerca de 83 pacientes, somando-se o USE e o Hospital Cirurgia. Então, a cada mês, nós temos cerca de 85 novos pacientes que estão ficando numa fila. A cada mês. A cada mês. E talvez eles não estejam dispostos, talvez eles não possam esperar, porque a doença não espera. Pode passar. Pode passar. Nós temos a lei de 60 dias, como o Dr. William comentou, que é uma lei que tem boas intenções, porém difícil aplicação. Por esse levantamento do DataSUS do ano passado, 43% dos pacientes com câncer no Brasil inteiro acabaram levando mais do que 60 dias para conseguir iniciar o primeiro tratamento. A lei dos 60 dias tem meio que uma pegadinha, se você for pensar. Ela demanda que o paciente, em 60 dias após o diagnóstico, inicie-se o tratamento. Porém, o que é o tratamento? É a cirurgia? É a quimioterapia que vem depois da cirurgia? É a radioterapia que vem depois da cirurgia e da quimioterapia? Então, a lei de 60 dias obriga o cumprimento da primeira etapa, não da segunda, não da terceira. E no exemplo dos pacientes com câncer de mama, que a regra é fazer a radioterapia após a cirurgia,
esse prazo não é levado em consideração. Pode passar. Quais são as consequências disso? O Dr. William exemplificou muito bem com muitos artigos, eu quis colocar de forma mais sintética. Então, no câncer de mama, que provavelmente já atingiu pessoas próximas de todos aqui, nós temos uma taxa de 8% de chance de recidiva, ou seja, da doença voltar localmente, ou metástase, que a doença aparecer em outro órgão, para cada mês adicional, após 4 meses da cirurgia. Então, a cada mês que passa, 8% a mais de risco. 8% a mais de risco. Após 12 meses, nós temos quase 80% de chance da doença já estar se espalhando ou ter voltado. Então, nós estamos comprando uma briga muito difícil. O câncer de colo uterino, outra patologia que afeta muitos no estado, 89% de aumento da mortalidade, quando você espera mais do que 2 meses para começar o tratamento. Quando um caso mais avançado, um estágio de doença com mais infiltração nos órgãos locais, 478% de aumento de mortalidade. O câncer de cabeça e de pescoço, ou vulgarmente chamado câncer de garganta, 16% de mortalidade para cada mês de espera. É difícil até de imaginar esses números, né? Somente pensando numa fila que pode passar, que a gente vê crescendo uma taxa muito rápida todos os dias. E é difícil nós no consultório, que somos os responsáveis por acompanhar esses pacientes, dizer que não há previsão de quando começar. Tá? Quando o Dr. William me chamou, quando eu ainda estava em formação em São Paulo, na minha especialização em radioterapia, ele me falou: Marco, a gente vai fazer um serviço de radioterapia de primeiro mundo, eu vou querer você na nossa equipe. Eu falei, eu faço questão. Eu quero voltar para casa e somente para fazer coisa boa para o povo da minha cidade. Eu trabalho hoje em dia no Hospital de Urgência de Sergipe e agora como coordenador da parte médica da Clinrad, também participando dessa maravilhosa equipe. Gostaria de dizer que estamos à disposição para quem quiser visitar, conhecer mais, que quiser discutir com a gente outros tópicos, e muito obrigado pela oportunidade.